Se você é fundador de uma startup, você vê a sua empresa como um ativo financeiro que vai se valorizar ao longo do tempo e você, como fundador, vai colher o resultado disso lá no final, quando você fizer o famoso exit. Mas existem algumas decisões, já desde o início do negócio, que vão fazer com que a sua empresa perca valor, ela se desvalorize ao longo do tempo, e isso vai se converter, no final das contas, em um grande prejuízo para você e para os seus investidores. Eu estou falando aqui da gestão de cap table. Fazer a gestão de cap table em uma startup é fundamental, porque a gente está falando aqui de participações societárias, de participações de sócios, de equity. E dentro de uma startup, equity é uma das moedas mais caras que existe, justamente porque a empresa, quando for vendida, seja numa operação de M&A, seja num IPO, que é uma espécie de venda da empresa, ela vai ter que ter algum valor de mercado. E quanto você distribui as participações ali para os sócios, para investidores, para vesting, para conselheiros, essa participação é que vai se transformar em liquidez e vai entrar no bolso de todo mundo. Então, quando a gente está falando de uma startup, participação societária, muito mais do que apenas uma questão de governança, que também é fundamental, é uma moeda, um ativo que efetivamente vai se transformar em dinheiro no bolso de todo mundo depois. Então, fazer gestão de cap table, que é justamente o modo como essas participações se distribuem entre as pessoas, é fundamental. A gente tem outros vídeos aqui no canal, a gente vai deixar no final para vocês poderem acessar, onde a gente explica um pouquinho o que é a planilha de cap table, o que é um cap table efetivamente, mas hoje eu quero falar de 3 red flags, de 3 sinais de que o seu cap table não está saudável, tá? O primeiro sinal é justamente a má distribuição deste cap table, ou das participações entre os sócios e investidores iniciais. Os investidores anjo ali do início do empreendimento, pessoas que confiam no projeto, family, friends and fools, investidores iniciais, que acabam entrando numa fase onde o risco é muito maior, porque afinal de contas é o início da empresa, e por ter um risco maior, acabam ajustando ali percentuais de equity muito altos, 10, 15%. Isso até eventualmente pode ser aceitável em certa medida, mas acontece muito também de nessas rodadas você estabelecer, por exemplo, direitos de antidiluição para o investidor, para proteger o investidor, ou até para convencê-lo a colocar dinheiro na empresa, mas isso no longo prazo vai se transformar num grande problema, numa dor de cabeça para você como fundador. Então é importante que você preserve capital nas mãos dos fundadores, especialmente nas rodadas iniciais, já que é dos fundadores que vai sair ao longo das próximas rodadas ali o equity que vai ser alocado para fundos de investimento, o equity que vai ser alocado para planos de stock options, para planos de vesting, né? Então é você como fundador da empresa que vai fazer a gestão disso e fazer a distribuição disso ao longo do tempo. Então o primeiro erro é justamente essa má distribuição de equity já nas primeiras rodadas. O segundo erro é você sair distribuindo equity em formato de vesting, em formato de opção de compra, sem critérios definidos. É muito comum no início das startups, das empresas, que os fundadores acabem fazendo convites ou trazendo pessoas ali com propostas ou promessas de vesting, de participação societária, porque afinal de contas a empresa está começando, não tem grana ainda para remunerar aquelas pessoas. Mas isso acaba colocando em xeque a saúde do seu cap table. Afinal de contas, o vesting é um mecanismo que tem natureza societária. Também temos vídeos aqui no canal falando sobre vesting. E por ser de natureza societária, a gente está falando de equity, a gente está falando de um ativo financeiro para os fundadores e para essas pessoas. E muito mais do que apenas fazer a má distribuição disso, porque você fica liberando vesting para todo mundo sem critérios, você também, às vezes, isso é muito comum acontecer, acaba fazendo isso sem ter um cronograma para a conversão desses vestings em participação societária. O vesting, para quem não sabe, é um mecanismo onde você adquire participação ao longo do tempo de acordo com o cumprimento de alguns requisitos. E essa participação só é convertida efetivamente, a pessoa só entra na estrutura social da empresa ao final do contrato. Se você sai distribuindo vesting sem estabelecer regras, sem estabelecer um cronograma, sem planejar isso efetivamente, você vai prejudicar o seu cap table. O terceiro e último item é justamente o que a gente chama de equity morto. É muito comum para as startups começarem com sócios, né, 2, 3, 4 sócios, e ao longo do tempo, alguns sócios vão saindo, vão deixando a empresa, vão efetivamente deixando o projeto, saindo da operação, por qualquer motivo que seja,
E os sócios ali que permanecem, às vezes não têm a grana para pagar aquele sócio na hora de sair, né, na saída ali efetivamente. E isso é um grande problema, porque você acaba não pagando ele permanece com participação societária, permanece no cap table da empresa, mas não está envolvido na operação. Se não está envolvido na operação, não tem que estar no cap table, simples assim. Você pode até pensar aqui em mecanismos alternativos, caso você realmente não tenha como comprar, adquirir aquela participação, que é o ideal. O sócio que sai, ele vende a participação dele, não está envolvido mais no cap table. Ele não se envolve mais com a empresa, portanto não tem que estar no cap table. O ideal é que os sócios que permanecem comprem aquela participação. Caso realmente isso não seja possível, uma alternativa é utilizar um contrato de opção de compra, por exemplo, onde você transforma aquela participação dele através de um contrato que, como eu disse, é apenas para remediar, não é o ideal. Você estabelece num contrato regras, critérios, condições para que aquela opção de compra realmente tenha eficácia e você consiga preservar o seu cap table, né, de uma pessoa que não está envolvida na operação sem ter que necessariamente comprar aquela participação. Por fim, pessoal, o último item que eu quero trazer para vocês são as diluições excessivas e os valuations sem muita referência. É muito comum, principalmente nas rodadas iniciais ali com investidores anjo, que os fundadores acabem jogando valuations na rodada meio que da cabeça dos fundadores, né? Acabam chutando valores ali. O investidor, às vezes, pouco acostumado ou mal informado, talvez não está tão habituado ao mercado de startups, acaba entendendo que vale aquilo mesmo, investe. Só que quando você precifica uma empresa numa rodada, você tem que pensar nas próximas rodadas. Se você precifica mal uma empresa numa primeira rodada de investimento, por exemplo, isso vai prejudicar a próxima rodada. Porque, afinal de contas, se aquele preço que você colocou na primeira rodada não representa efetivamente o valor real da empresa, a próxima rodada vai acabar acontecendo o que a gente chama de down round, né? Que é o valor da empresa vai ser menor do que o da primeira rodada. E isso é péssimo, ninguém gosta disso, os investidores iniciais não vão gostar, porque eles estão investindo numa empresa que está se desvalorizando ao longo do tempo, que é péssimo tanto para os fundadores quanto para os investidores. É um mau sinal para o mercado de um modo geral, então você tem que evitar o down round de todos os jeitos. E se você precifica mal a sua empresa, superfatura muito o preço da tua empresa nas primeiras rodadas, vai ser muito difícil você vender essa empresa numa segunda rodada, em rodadas futuras. Então é importante que você tome muito cuidado com a precificação da sua empresa numa rodada inicial e com a diluição excessiva, obviamente, dos sócios fundadores, né? Como a gente já mencionou lá no primeiro item. Então essas são 4 red flags que eu queria trazer para vocês aqui hoje. O cap table, a gestão do cap table é fundamental, é um dever de casa para todo fundador que realmente encara a sua empresa com seriedade. Você pode fazer isso através de planilhas, tem vários templates de planilhas disponíveis na internet, e existem plataformas também. A própria Safe oferece uma plataforma de gestão de cap table, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você acessar, se cadastrar e fazer a utilização disso na prática para gerir o cap table da sua empresa já desde o primeiro dia, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tenha sido útil para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho para receber notificações. Deixe seu comentário com a sua dúvida, com sugestões de temas para próximos vídeos e a gente se vê no nosso próximo vídeo.